todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui no Conselho Regional de Química, as pessoas que estão colaborando para essa apresentação e vocês que estão aí do outro lado, prestigiando essa sexta-feira com essa apresentação que eu vou fazer hoje. Então, eu sou Carla Calado, sou conselheira aqui do Conselho Regional de Química da Terceira Região. Já fui presidente do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Estado do Rio de Janeiro. Sou diretora da Confederação Sindical Brasileira, como diretora da Saúde e Segurança do Trabalhador. E trago a vocês hoje a importância do uso do EPI e do EPC. Para quem não sabe, EPI, Equipamento de Proteção Individual, e EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Vou trazer como se utiliza, por que se utilizar e as normas que regulamentam. Já vou logo dizer que as normas são enormes, porque são várias. Inclusive, eu tenho um livrozinho ali que talvez sorteie para alguém que me fizer uma pergunta que seja muito pertinente. Inclusive, eu estava até falando aqui que, se for a pergunta, não vou sortear, eu vou dar o livro, tá bom? Então, vamos lá. A importância de uso do EPI. Todos vocês já usaram EPI, trabalham na área da química, sabe qual é a importância? Proteção individual contra o quê? Agentes químicos, físicos, biológicos, né? Contra ruídos. Então, nós utilizamos óculos de proteção. Quando a gente fala de químico, o que a gente vê? O que vem à nossa mente quando se fala de químico? O químico dentro do laboratório. Qual é o primeiro equipamento de proteção do químico? É o jaleco, né? Então, o corpo do químico já está protegido com o jaleco. Mas eu também preciso utilizar o jaleco de maneira correta, certo? Então, eu tenho que fechar o jaleco, eu tenho que saber qual o material que eu estou utilizando na bancada ou dentro da indústria química para saber que tecido eu vou utilizar nesse jaleco, né? Se eu tiver com tecido de algodão, se bater um ácido, esse tecido vai ser corroído. Então, eu preciso utilizar um tecido à base de nylon. Então, cada equipamento de proteção individual precisa de determinadas características que possam seguramente garantir a proteção desses profissionais. Então, tanto esses equipamentos, quanto o ambiente dentro da indústria química também precisa estar sinalizado e precisa estar com algo que seja muito visível para que as pessoas que trabalham nessa indústria não sofram nenhum tipo de dano, desastre, acidente, né? Que costumam acarretar em até perda de vidas, né? Então, quais são as legislações vigentes? Então, eu vou falar da NR6, mas mais precisamente das outras normativas que estão agora para fazer as modificações. E aí eu vou colocar algumas modificações. Se vocês tiverem alguma pergunta, no final vocês podem me perguntar, tá bom? Então, vamos lá, os modelos de EPI mais utilizados. Então, eu já falei né? Máscara. Será que só existe um tipo de máscara? Não. Quantos tipos de máscaras? Exatamente. Vai depender de qual equipamento que eu estou por perto, qual a substância que eu estou manuseando, né? Então, cada equipamento, cada substância, eu vou precisar de usar uma máscara específica, né? Então, a máscara, ela serve tanto para proteger o nariz, como também os olhos, né? Vocês vão ver, eu trouxe umas fotos
e vocês vão visualizar, né? A máscara do Covid, por exemplo, serve para eu trabalhar lá dentro do laboratório? E aquela da radioatividade, serve para eu poder sair na rua contra o Covid? Né? Então, a gente tem que utilizar para determinadas situações. As luvas, vocês usam luvas em determinadas situações, né? Quando vai fazer uma titulação, eu não me lembro de ter feito titulação com luva. Não faço titulação com luva, nunca fiz. Mas se eu tiver que abrir uma bombona, certamente eu vou utilizar luva. Elas são feitas de vários materiais também, conforme eu falei, né? A respeito do material do jaleco. Também tem vários tipos de luvas, que pode ser nitrílica ou látex, que elas protegem, lógico, a mão contra produtos corrosivos, irritantes, dependendo realmente da natureza de cada produto. Os óculos de segurança, que eu já falei aqui, que pode ter lente de carbonato, que protege contra respingo, poeira e partículas. Jalecos também já falei. Alguém de vocês já usou jaleco diferente da cor branca? Qual a cor que você usou? Isso, vamos lá. Azul, para determinar qual era o setor que você fazia parte, né? E também tem essa característica também, né? Qual é o jaleco, determina qual o espaço que você está utilizando dentro da indústria. Então, quando se fala de jaleco, não é só branco, não, tá? Pode ser de outras cores também. Modelos de EPCs mais utilizados. Então, pensando em indústria química, o que, que seria algo que realmente poderia proteger a coletividade dessa indústria? Extintores de incêndio, né? Só que ele sozinho, ele protege? Exatamente. Precisa de treinamento, ele precisa estar na data de validade. Só existe um tipo de extintor de incêndio? Vários tipos, né? De água, pó químico, o que mais? CO2, que é utilizado para a eletricidade, em locais que só utiliza eletricidade. Então, para cada condição, é utilizado um equipamento de proteção diferenciado, apropriado para esse tipo de risco. E como que eu vou saber? Como que a gente aprende isso na faculdade, no curso técnico? Aprende isso? Aonde vocês aprendem isso? Aonde? No curso de bombeiros? Aonde mais? Aqui na palestra do CERC. Mas a indústria deveria fornecer, né? E existem empresas também particulares que vão até as indústrias, né, contratadas para poder fazer o teste, né, para fazer o levantamento desses profissionais e orientar esses profissionais de como que eles deveriam utilizar, né? Por exemplo, a pessoa está com a bota toda rachada embaixo, já pisou várias vezes no ácido, foi lá, voltou, está com a bota rachada. É legal que ela use essa mesma bota? Está protegendo alguma coisa? Como que essa pessoa vai fazer? De quem é a responsabilidade? Quem é responsável pelo EPI? O próprio usuário. Quem foi que respondeu isso? Vamos disputar. O próprio usuário. Por que é o próprio usuário? Porque se eu não me protejo, não vai ser a empresa, a indústria que vai lá ver o meu sapatinho lá embaixo está furadinho e vai entrar o ácido ou algum elemento corrosivo que vai me fazer mal, certo? Então, eu sou responsável e eu preciso estar com tudo corretamente, de maneira correta.
né? Eu não vou trabalhar com o meu jaleco todo cheio de respingo, não vou trabalhar com o óculos todo quebrado, faltando uma perna, ou então a máscara ruim. É responsabilidade do próprio indivíduo que está trabalhando com esse material. Porque se ele não observa e se ele não reporta ao supervisor ou a pessoa responsável, né? E aí tem o SISMAT, a CIPA, tem outros setores onde são responsáveis para poder fazer a troca e poder assegurar a eficiência desses equipamentos. Quem já ouviu falar de cones de sinalização dentro da empresa? Já viram? Ou só viram lá no trânsito? Quando tem. Para que serve o cone de sinalização? Para isolar a área, né? Ou houve algum derramamento de produto e está lá o cone. Exatamente. Exaustores e capelas. Uma das principais medidas, né, de prevenção de aspiração de produtos químicos é com a ventilação. Mas a ventilação por si só não basta se eu não tiver uma capela para manusear o produto, né? A capela a gente precisa utilizar fechada e o exaustor precisa estar funcionando. Se não estiver funcionando, o que vocês fazem? Vou lá na rua e faço lá na rua, no lugar aberto, é isso? Exatamente. Reporta, né? Precisa reportar, porque não tem um ambiente seguro, né? E aí vocês vão ver que ambiente inseguro para trabalho provoca diversos distúrbios, mas à frente eu vou falar sobre isso. E mais um sistema de PC é o sistema de controle de alarme por monitoramento. Por exemplo, existiu uma explosão ou risco de incêndio. Tem que haver algum mecanismo que possa identificar através de ruído, né, sonoro, ou que possa fazer a parte de escoar o material e também fazer com que as pessoas evacuem de uma maneira correta. Porque não adianta eu escoar o material para um lado e evacuar a pessoa pelo mesmo lado. Né? Então, tem que ter um plano para poder fazer realmente o plano de evacuação. Eu preciso de toda uma estrutura para poder fazer isso. E quem é que regulamenta isso? É o conselho? É o sindicato? Quem é que faz isso? Mais uma oportunidade de ganhar o prêmio. Quem? Das indústrias? Também. Ministério do Trabalho, técnico de segurança do trabalho reportado a eles. Sim, sim, exatamente. Lava-olhos está aqui também. Pode deixar que vai aparecer. Eu, inclusive, eu coloquei ele aqui. Aliás, eu tirei. Nossa, foi o único que eu tirei. Foi o lava-olhos. Mas eu tinha colocado aqui. Sobe um pouquinho, Luciano, por favor. É porque eu vou até pedir perdão a vocês, porque eu fiz a apresentação no formato Gama. E geralmente a gente faz no formato de Canva PowerPoint. E aí, é para baixo. E aí, como eu fiz nesse formato, aí não deu para colocar. Eu tinha colocado três e justamente era o lava-olhos, né? Lava-olhos, também tem o chuveiro. Alguém tem mais algum outro equipamento de proteção coletiva que gostaria de colocar? Aviso sonoro.
Identificação. A- ah, balde de areia é para contenção, isso. Não, estou falando para identificação visual. O que a gente utiliza? Aquelas listas, aquele não tem ali. Aquelas listas, né? Quadradinhas, geralmente são quadradas e amarelas para poder ter mais visualização mesmo. Aí vamos para o modo correto de utilização de EPI e EPC. Adianta ter um EPI eficiente, um EPC eficiente, mas eu não sei usar ou eu não uso? Não adianta, né? Então, o que eu faço? Eu estou num ambiente onde eu tenho queda de alguns elementos de cascalho. Tá, eu sou químico, mas eu sei que vai cair cascalho ali. Eu tenho o capacete que está à minha disponibilidade. Eu vou usar só na hora que eu for passar ali ou vou usar o dia todo, o tempo todo? Que é chato, né? Muito calor, Rio de Janeiro. Uso o dia todo? Quando que eu uso? Depende. Exatamente, é obrigatório. E quem é que fiscaliza isso? O técnico de segurança do trabalho, né? Ou o engenheiro de segurança do trabalho. Em certos casos, sim, por isso estou falando. Cada caso é um caso. Tá? Se você estiver num local aberto, onde você sabe que você vai passar e vai ter agente oxidante, poeira, você vai precisar utilizar é, o jaleco e também a máscara. Né? Se você for manusear algo que realmente pode corroer a tua mão, danificar, queimar a tua mão, vai precisar de usar a luva também. É preciso fazer as inspeção. Antes de utilizar qualquer EPI, a pessoa precisa observar se ela está em ótimas condições, né? Porque se não tiver, não vai fazer nenhum efeito, né? O uso correto, né? Saber onde usar e como utilizar e não deixar de usar em locais que realmente vocês sabem que vão precisar de utilizar. E a manutenção precisa ser regular, né? Não adianta nada utilizar uma máscara ou então uma luva, a luva furou, eu vou continuar usando a luva. Ela não vai me proteger de nada. E a máscara, a mesma coisa. Se ela já estiver cheia de particulado, ela também não vai me proteger. E quais são os perigos de não utilizar os EPIs? Exposição a produtos químicos sem a devida proteção pode causar. Lua, perigos em não utilizar, acho que eu escrevi errado. Pode causar doenças, a primeira coisa, doença, né? Se eu não utilizo, doença. Por exemplo, se eu for respirar no lugar, intoxicação, deve ser devido, pode provocar dermatite, alergia de contato, né? Se eu não tiver protegida, né? Problemas respiratórios, por exemplo, se estiver trabalhando com sílica, ou acho que hoje nem se trabalha mais com jateamento de areia, né? Mas as pessoas que trabalhavam com jateamento de areia antigamente não utilizavam é, a máscara. É só a cabine fechada, né? Então, eu já trabalhei com isso, mas eu já. Uhum. Porque provoca uma doença chamada silicose. Que pode causar câncer também, né? Várias doenças. Sem ser indústria química, em que decapagem ácida, decapagem a seco, indústria de aeronáutica, indústria de navios, foi proibido. Antigamente a gente decapava, antes de ser plástico, tá? A gente fazia decapagem das cadeiras, né? Cadeiras escolares, era feita com jateamento.
ou então com ácido sulfúrico. As perdas econômicas, falta de segurança pode resultar num custo elevado, né? Porque aí a pessoa vai ter que gastar mais para poder fazer com que esse trabalhador tenha se recuperar, ou então repor, né? Colocar outra pessoa no local para poder compensar a falta desse trabalhador. Afastamento, indenização ou então o fechamento de empresa. E o perigo de não utilizar EPC. Risco de incêndio e explosão. Aí se utiliza barreiras de segurança, sistema de controle de gases, sistema de incêndio e explosão, ferimentos graves e dano significativo à propriedade. E quando se explode, a gente não tem, né? Ou você foge antes, né? Tem uma rota de fuga e geralmente não fica muita coisa, não sobra muita coisa. Então, a maioria da propriedade fica danificada. Acidentes e lesões físicas, equipamentos de proteção coletiva, como proteção de máquinas e sinalizações de segurança, são essenciais para prevenir esses acidentes e sem eles os trabalhadores ficam suscetíveis a cortes, esmagamentos e quedas. E aí eu não estou falando só de dentro do laboratório, estou falando dentro de toda a unidade fabril. Impacto psicológico e moral. A insegurança no ambiente de trabalho pode levar a um aumento de estresse e ansiedade entre os trabalhadores. Alguém aqui já esteve estressado? Alguém esteve aqui ansioso? Nada? Era sempre tranquilo? Tem uma norma que vai modificar agora, que é a NR1, tá? Que tá para... Exatamente. Tá muito de parabéns. Gente, só trouxe um livro, não dá para todo mundo. Estou vendo que vocês estão bem atualizados. Exatamente. Psicossociais, vai começar a entrar. Eu creio que até o final do ano nós vamos ter, maio, né? Vamos ter já implementada essa NR1. Benefícios do uso adequado de EPI e EBC. Então, a saúde, né? Principalmente a saúde do trabalhador, uso adequado, né? Precisa utilizar adequadamente. Produtividade, ele garante que vai haver a produtividade e continuidade da unidade fabril. A qualidade precisa ser, né, inspecionada, precisa estar dentro dos parâmetros. E a sustentabilidade, que é a segurança do trabalho, que evita a perda financeira e também a perda de capital humano. Então, qual a responsabilidade? Acho que a gente já respondeu aqui, né? Do empregador ou do empregado? Então, a gente faz sempre essa balança, né? O empregador, ele é obrigado a oferecer o equipamento de proteção. E o empregado, ele é obrigado a usar, de acordo com as necessidades, né? Então, não adianta ter e não utilizar. Aí vem as normas, né? Aquelas normas são pequeniníssimas, né? Eu acredito que vocês já conheçam, né? Eu vou dar aquele livro ali para vocês lerem tudinho, desatualizado. Então, a NR6 estabelece requisitos de equipamento de proteção individual, que é o EPI. Então, a NR6 é só a individual, tá? Tem a obrigatoriedade que determina que o empregador é obrigado a fornecer gratuitamente EPIs adequados ao risco de cada atividade em perfeito estado de conservação e funcionamento. Precisa dar o treinamento para esse empregador e ter responsabilidade do empregado. Ele tem que oferecer de forma constante e correta e realizar a conservação e a guarda desses equipamentos e informar o empregador que qualquer irregularidade ou defeito nos EPIs. A gente também não adianta a pessoa vai lá, doa a luva, a pessoa vai utilizar, ela pega a luva, leva para casa. Aí depois, no outro dia, volta, eu esqueci a luva em casa, não vou trabalhar. Né? Não é assim, né? A pessoa realmente, quando eu perguntei de quem é a responsabilidade, realmente é da pessoa que está trabalhando. O certificado de aprovação, que é o CA, Certificado de Aprovação, é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né?
acho que foi você que falou, que garante a qualidade e a eficácia dos equipamentos. NR16 trata da segurança em indústria química. Aí a gente está lá, né? Todas as indústrias têm esse tipo de disposição, né? Vocês já trabalharam em todas elas, viram que elas são assim limpinhas, tudo separadinhas, tudo com rótulos, né? Bem atrativo, muito limpo. Né? Todas elas, é exatamente assim. Bom, essa seria o modo correto de estocagem de produto e armazenamento, tá? E a organização dos produtos manufaturados com, com as especificações nos rótulos. O sistema de rotulagem, ele precisa estar atualizado. Pode passar. Então, vai começar agora nas cores. NR26 trata especificamente de segurança e indústria química e fala da rotulagem preventiva, né? Antigamente, muito recentemente, nós utilizávamos a nomenclatura FISP, né? Que agora a gente vai começar a mudar esse nome. A partir de mais um ponto. A partir de alguém responde aí? Não, ninguém, né? Ninguém responde. Perdeu. FISP, a RN26 estabelece que o empregador deve disponibilizar produtos químicos contendo informação detalhada sobre propriedade, risco, medidas de controle, primeiros socorros em caso de acidente. Agora, coloca bem grandão, porque o nosso amigo ali falou das cores, né? Então, as cores, elas facilitam que nós possamos visualizar que tipo de elemento que nós estamos tratando. Então, se for a coloração vermelha, é risco de fogo. Se for amarelo, é risco de reatividade. Se for branco, é risco específico, é risco de vida. Aí está ali o álcool, ácido, corrosivo, radioativo. E aí tem as numerações, né? E o azul é risco de vida, com numeração, tá? Mortal, extremamente perigoso, perigo físico e material normal, exatamente. Tá um pouco ruim porque ainda não foi aprovado, né? Depois que for aprovado, vocês vão ter isso aí. Pode passar. Respondi? O treinamento da NR16, 26, perdão. Gente, é preciso fazer treinamento. Não adianta nada a gente saber e não utilizar. E não adianta a gente estar dentro do ambiente que está sendo utilizado os produtos químicos e a gente não saber como ter condição de precaver, né, de ter orientação em relação a esses produtos. E vários produtos, a gente não tem esse conhecimento quando a gente está dentro da universidade, quando a gente está estudando. Então, é preciso realmente fazer constantemente atualizações. E qual é o objetivo do treinamento? Identificar risco, perigo, adotar medida preventiva de acidente, atuar em situação de emergência, utilizar corretamente conhecer a ficha de dados de segurança de produto químico, que é o nosso novo FDA, né? No FDS, utilizar diretrizes de sinalização de maneira adequada, foi o que eu tinha falado, né? Do cone e também da parte daquela sinalização amarela que geralmente fica próximo aos extintores de incêndio, promover conscientização sobre práticas seguras e preventivas e estimular o cumprimento de normas regulamentadoras. Passando para a segurança química, contexto dos princípios básicos, o treinamento começa com uma introdução ao conceito da segurança química, abordando a diferença entre perigo, risco, toxicidade, além de proporcionar a visão geral sobre o histórico de normas reguladoras no Brasil e no mundo.
Olha que interessante, porque a gente antes só tinha as normas brasileiras, né? E elas não se conversavam com as outras normas internacionais. Aqui, as participantes aprendem a identificar os riscos presentes em ambiente de trabalho e adotar medidas preventivas para minimizar esses riscos. Então, o sistema de classificação de produtos perigosos, como pontos centrais de segurança química, é a compreensão do sistema de classificação de produtos perigosos, com ênfase no GHS. Então, esse GHS ele veio para unificar e para identificar globalmente, em qualquer local, quais são os riscos, né? Inclusive com a coloração. A ficha de dados de segurança, que é o FDS, é um outro aspecto fundamental do curso e aprendizado sobre a ficha de dados de segurança. Essa ficha é um documento vital que contém informações detalhadas sobre os produtos químicos, como seus perigos, medidas de proteção e procedimentos de emergência. Durante o treinamento de segurança química, os participantes aprendem a preencher cada seção do FDS de acordo com as diretrizes da NBR 14725, que vai modificar também, está pontinho de modificar essa nova norma. Nova não, antiga, né? Mas ela vai sofrer alteração. Além... Sim? Sim. Sim, a FISP já mudou. É questão de se acomodar com a nova nomenclatura. Tá? Então, durante o treinamento, a segurança química. Tá. Rotulagem dos produtos químicos, que é super importante para o treinamento. A pessoa olha o rótulo e identifica qual o produto que se trata. E conforme os GHS, os rótulos devem conter informação padronizada, como os pictogramas. Pictogramas é aquele formato, né, que vocês acabaram de ver agora, com palavras de advertências, frases de perigo e de precaução. No curso, os participantes aprendem a elaborar rótulos de acordo com essas diretrizes, inclusive para embalagem pequena, e compreender as novidades trazidas pela atualização da norma 14725. Então, não é só aquele material grandão, aquela bombona grandona, não. Quando nós vamos fazer uma diluição de um material, quando a gente vai colocar no rótulo e vai colocar em cima da prateleira, a gente também precisa utilizar essas normas, né? Já que ela está sendo implementada, precisa ser regulamentada e utilizada. Então, se eu estou utilizando esses produtos dentro do laboratório, eu também preciso rotular de maneira eficiente. Esse enfoque prático é uma das grandes vantagens do curso, né? E muitas pessoas vão precisar fazer um curso de reciclagem. E aí vocês vão precisar buscar uma empresa ou mesmo a própria... Exatamente. Ou então ler a NR. Está sempre mudando. Então, constantemente está sempre mudando. Não só... quase todas elas, né? Benefício de treinamento de segurança, o treinamento químico traz um benefício para a empresa e seus colaboradores, além de garantir o cumprimento da norma, a NR26. Esse tipo de capacitação ajuda a reduzir risco de acidente, melhora a compreensão dos trabalhadores, assegura as fichas de dados de segurança e rótulos estejam em conformidade com as normas vigentes. Né? Então, não adianta você saber não utilizar ou deixar lá e escrever em letras miúdas o que contém aquele frasco ali. Promover uma cultura de segurança no ambiente de trabalho. Aumentar a confiança dos clientes e parceiros ao demonstrar comprometimento com a segurança e a sustentabilidade. Ao investir no treinamento da segurança química, a empresa também protege de possíveis sanções e multas decorrentes de descumprimento de normas de segurança.
Pode passar. Então, aí estão alguns pictogramas, né, que eu já havia falado antes, das colorações, né, seria a forma mais correta de se visualizar e precaver, né, saber que, olha, ali tem um produto que é corrosivo, né, ali não tem nenhuma numeração ainda, né, mas tudo isso precisa ser atualizado. Ali tem material aqui embaixo radioativo, é, perigo de inflamação, perigo de explosão. Alguém falou alguma coisa? Pode passar. É, já falei. Norma regulamentadora da NR6. Lembra que eu falei que a NR6 era especificamente para o uso de EPI? Aí tem as luvas de proteção, que protegem as mãos, né? Contra a gente abrasivo. Qual a diferença ali, gente? Qual a diferença? Proteção ocular, tem diferença? Proteção respiratória, olha a quantidade de diferentes tipos de proteção, tá? Não vou entrar em detalhes, mas se alguém quiser falar alguma coisa, as cores. Ganhou. Foi combinado, não foi? Ganhou. As cores de quê? Dos EPIs. O que acontece? Vamos lá, vamos pensar legal, tá? Você tinha falado que usava o jaleco azul para diferenciar o local onde você trabalhava na empresa. A utilização da luva de diferentes cores vai determinar que tipo de material, que tipo de local eu estou utilizando essa luva. Então, eu posso reaproveitar a luva? Posso, desde que ela não esteja degradada, né? Então, as colorações vai delimitar e demarcar onde eu vou estar utilizando e que tipo de material que eu vou estar utilizando também, tá? E eu posso utilizar ela novamente tranquilamente. Ganhou, ganhou. Sim. Ah, aham, aham. Inserir. Eu estou de pleno acordo com o professor Davi Tabaque. Parabéns e muito obrigada. Deveria sim existir esse tipo de é, instrução, né, essa matéria, para poder instruir. Ó, então tá falando aqui, ó, de preferência no primeiro período, né? Quem, é, quem sabe a gente não pode fazer essa proposta para o Conselho Federal, né? Ou para o Ministério da Educação, tá? Para ser, para ser um pré-requisito. Exatamente. Para o chão da fábrica, né? Olha só, gente. Ei, explodiu, explodiu. Bom, realmente é algo que é preciso ser feito até mesmo no curso, nos cursos técnicos, né? Por isso que o estagiário ele precisa ter acompanhamento do profissional, né, que já seja habilitado, né? Na pós, bom, alguma coisa que a gente já poderia, né, levar para a nossa plenária e, e trazer a conscientização. Vamos lá, gente. Olha a hora, gente. Hoje é dia de chup. Sexta. Já passou a conscientização.
Tá, a gente falou sobre os equipamentos, mas precisa ter a conscientização, a manutenção e a atualização da legislação. A segurança deve ser sempre atualizada. Então, como ele falou, né? Desculpa o seu nome? Então, Jorge falou, né? É andar com a NR debaixo do braço, ou então dormir com ela no travesseiro. Quais são os principais desafios para as empresas? A conformidade com os novos requisitos, a comunicação de perigo. Gente, olha só, é tanta coisa que tem que falar. Eu só tenho meia horinha. Eu sei que vocês estão doidinhos para ir embora, mas eu vou precisar falar isso aí, né, Luciano? Tem recreio? Quem quer recreio? Tem cafezinho? Não sei se tem cafezinho, mas lá fora tem chopp gelado. Eu não bebo, não. Conformidade de risco de classificação. Então, a FDS, que já está existente, né? Quando necessário, deve ser atualizada para refletir essas alterações. Né? Das mudanças introduzidas, novas mudanças introduzidas na a NBR 14725. Risco de inconsistência em documentos já emitidos, né? Isso aí é algo que pode ajudar a regular, né? Atualização das fichas de dados de segurança, elas precisam realmente ser atualizadas, né? Pode passar. Como garantir a conformidade antes do prazo? Para garantir a conformidade da 14725 NBR, as empresas devem fazer um diagnóstico completo da FDS, que já foram emitidas, atualizar e revisar as informações de acordo com os novos critérios e requisitos da normas, treinar as equipes, né, que eu estava falando. Não é só ler, né? Nós não trabalhamos dentro da empresa sozinho. Existe equipe, são várias. Geralmente, a empresa tem entre 10 a 20 funcionários. Precisa fazer o treinamento dessas pessoas. Procurar apoio de especialistas para garantir que todas as atualizações sejam feitas corretamente dentro do prazo estipulado. Que tipo de profissional vocês acham que deveria garantir que todas essas atualizações sejam feitas corretamente? Quem seria o profissional a realizar esse tipo de ajuste? Técnico, engenheiro o quê? Hã? O técnico de segurança, eles já fazem isso, né? Eles têm todo o conhecimento a respeito da amplitude que a química é. Estão participando? Engenheiro de segurança, ele já faz parte, na verdade. É corporativo. Mas de verdade mesmo, puxando para a gente. Quem aqui daqui é químico? Por que não químico? Por que não os químicos serem os responsáveis para fazer as fichas? Por que tem que ser um engenheiro de segurança? Ah, sim, engenheiro químico, mas aí ele é químico, ele já está dentro do escopo da química. Sim, seria aceitável. Gente, só estou levantando aqui, tá? Exatamente. É meio, meio que contrário. Aham. É. Tipo, compartilhada, tipo como? Engenheiro de segurança? Como assim, pessoas de área fim? Quem seriam as pessoas de área? Mas de área fim, gente, químico, engenheiro químico já é da área, né? Tem que ser eles mesmo. Um técnico químico, por exemplo.
Dependendo de quê? Da empresa e da complexidade do porte. Exatamente. Estou gostando da participação de vocês. Gratidão vocês também, viu? Mudança do nome Visa, tá? Aí vem lá. Quem foi que perguntou? Foi a Cíntia, né, sobre a mudança do nome? Aparecida. A mudança do nome visa harmonizar a terminologia com as normas internacionais, facilitando o comércio e a comunicação em um mercado globalizado. Facilitar a comunicação entre diferentes países, eliminando ambiguidade e garantindo a informação de segurança sejam compreendidas universalmente. Garantir a conformidade com o padrão internacional de segurança, que é crucial para a empresa em múltiplos países. Melhorar a classificação, identificação, rotulagem, comunicação de perigo, assegurando que todos os envolvidos no manuseio estejam cientes dos riscos das precauções necessárias. Então, precisa estar com todas as propriedades físicas, químicas, toxicidade, dentro do FDS, e inclusive também as ações de armazenagem, ação de emergência, primeiro socorro e caso de exposição à medida de combate a incêndio e vazamento. Gente, eu esqueci de falar que eu sou... Agora que eu lembrei. Eu fiz a minha apresentação, esqueci de falar que eu era coordenadora da Câmara Técnica de Segurança Química. Inclusive, convido a vocês, se quiserem participar, tá, da Câmara Técnica de Segurança Química, nós também abordamos isso. Acho que, inclusive, foi a primeira apresentação que eu fiz para a Câmara foi essa aqui. Elaborar revisão de documentos, estabelecendo cronograma, garantir todos os FDS periodicamente, estudar a norma detalhada, compreendendo todas as nuances, requisitos para garantir a conformidade, envolver setores de elaboração e revisão, garantindo que todos os departamentos relevantes contribuam com informação e expertise para criar documentos precisos e abrangentes. Sim. Sim. Abaixo aonde? Então, aí a gente teria que ver, né? Porque eu vou chegar lá também. Já está lá no final. Já vou estar lá no final. Oi? Vou chegar lá. Tem aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Eu tirei essa resolução lá do nosso portal, né? Do gov.br, a RN9, na portaria. Gente, essa portaria é enorme, tá? E para eu poder beber uma aguinha, eu vou só falar o que ela foi algumas modificações que houveram, né, que foram incluídas, na verdade, é, como aquele tipo de exposição ao calor, é, agentes trepidantes, né, como fazer para trepidação do corpo e que mais? Avaliação do controle de exposição ocupacional, agentes físicos, químicos e biológicos. E tem uma... Luciano, vê para mim se é essa aí que tem uma... Isso, tem um PDF que vai me dar toda a... Ai, não. Esse PDF é para vocês dormirem com ele. É para vocês lerem e saberem, tá? Isso aí tá todos eles aí. Todos os últimos. São 14 páginas só, gente. Só isso. Só que eu não vou falar sobre eles. Bom, senão a gente não vai sair daqui hoje. Pode voltar, mas vai estar aí. Se vocês tiverem interesse, a gente pode disponibilizar. Tá bom? Exposição ao calor foi feita agora recentemente. Antigamente, não, antigamente
Já se falava sobre isso, mas muito antigamente mesmo. Esse antigamente, gente, 1985. Mas, assim, quanto tempo demorou para isso realmente virar uma normativa, né? E isso, não só. Não, aham. Então, existe equipamento de proteção individual que é protetor solar. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que a empresa é obrigada, a, quando a pessoa estiver exposta à luz solar, a oferecer o protetor solar? Então, existe uma gama de produtos, de equipamentos que realmente serve para proteger. Aí vai depender, raios solares, calor, né? Ruídos, tem gente que precisa de colocar aquele auricular que bem dentro do ouvido, aquele outro de abafar, né? Existem vários tipos, né? É, vamos ver o videozinho? Vocês devem estar chateados de escutar minha voz. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a NR9, que é a norma regulamentadora que trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Esses agentes são fatores ambientais que podem causar danos à saúde dos trabalhadores, se não forem adequadamente controlados. Por isso, é importante conhecer os requisitos da NR9 e como aplicá-los na prática. A NR9 foi atualizada pela Portaria CEP número 6.735, de 10 de março de 2020, e estabelece que a avaliação das exposições ocupacionais a esses agentes deve ser feita quando eles forem identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, previsto na NR1. O PGR é um documento que contém o inventário de riscos, o plano de ação e o monitoramento das medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. A NR9 não estabelece nenhum documento ou programa por si só, apenas traz as diretrizes para avaliação de riscos. A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deve considerar os seguintes aspectos: descrição das atividades, identificação do agente e formas de exposição, possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas, fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existentes, e identificação dos grupos de trabalhadores expostos. A avaliação das exposições ocupacionais deve ser feita por meio de uma análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. A avaliação qualitativa é aquela que descreve as características das exposições ocupacionais, sem expressá-las em valores numéricos. A avaliação quantitativa é aquela que expressa as exposições ocupacionais em valores numéricos, por meio de medições ou cálculos. A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados. Dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR. As avaliações das exposições ocupacionais devem ser registradas pela organização, conforme os aspectos específicos constantes nos anexos da NR9. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico estão estabelecidas nos anexos da NR9. Devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle das exposições ocupacionais relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com os critérios estabelecidos nos anexos da NR9, em conformidade com o PGR.
As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles dos riscos do PGR e devem ser incorporados ao plano de ação. Para atividades insalubres ou perigosas, devem-se aplicar as disposições previstas na NR 15 e atividades e operações insalubres, e NR 16 e atividades e operações perigosas. A NR 9 traz os seguintes anexos. Anexo 1º. Vibrações, e estabelece os critérios para avaliação da exposição ocupacional às vibrações transmitidas ao sistema mão-braço e ao corpo inteiro, bem como as medidas de prevenção e controle. Anexo 2º. Calor, e estabelece os critérios para avaliação da exposição ocupacional ao calor, bem como as medidas de prevenção e controle. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a NR9. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e Então, gente, eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Parei um pouquinho de falar, aí ficou ali o bonequinho falando. Vocês perceberam que teve duas situações que foram ditas ali, que foi sobre foi a vibração, ruído, e respondendo ao Roberto, calor. Alberto, calor realmente entra nessa como equipamento de proteção coletiva, né? Nós estamos aqui dentro do auditório, não estamos num ambiente de trabalho. Na verdade, eles estão, porque estão trabalhando, eu também, mas é, é manter as pessoas confortáveis, né? É o mínimo que deveria ser feito dentro da empresa. Então, entra também, tá? O, o ar-condicionado como equipamento de proteção coletiva, proteção contra calor. E também foi dito duas situações bem interessantes, que é a insalubridade e a periculosidade, né? Eu não sei se eu ainda te respondi, não respondi. Vou responder daqui a pouco. A insalubridade e a periculosidade, elas não estão entrando ali, mas elas já têm a legislação específica. E é importante que vocês façam depois não, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando, qualquer empresa que esteja utilizando produtos químicos, façam o pedido do PPP, tá? Para que no dia que vocês tiverem que se aposentar ou estiverem com algum tipo de doença ocupacional, vocês possam entrar junto ao INSS. Tá? Já ouviram falar do PPP? Não queriam fazer, exatamente. Exatamente. E existe uma outra situação. Existe mais uma outra situação, tá? Que não está dentro de nenhum desses escopos, né? É que se você colocar que todos os equipamentos de proteção individual e coletiva estão em conformidade, como que você vai reduzir seu tempo de exposição a agentes insalubres ou perigosos se você já tinha escrito lá e comprovado que você utilizou todos os equipamentos? Então, é uma coisa um pouco contraditória, e aí como vocês vão precisar realizar esse procedimento, vocês mesmos vão realizar, pensem nisso, tá? Antes de colocar lá quais foram os períodos de exposição, né? Se o material que vocês estavam recebendo como proteção individual e coletiva realmente estavam sendo eficientes, né? Para vocês poderem ter o benefício ou não da redução de tempo de trabalho e entrar com o processo de aposentadoria. Exatamente. Exatamente.
Uhum. Sim, o que que ele está falando aqui? Ele está dizendo, para quem não está escutando aí, é que o risco ele sempre vai existir, né? Mas a utilização é realmente para cada um, né? A pessoa realmente precisa utilizar. Agora vamos lá na CIPA. Opa, CIPA não. Ah, como atuam cada órgão? Acho que agora eu te respondo. Agora eu te respondo. Gente, quem já ouviu falar da CIPA? Para que que ela serve? Para que que serve a CIPA? Serve para ficar contando, colocando aqueles númerozinhos na porta da empresa, né? Gente, cada dia passa. É, não sei quantos dias sem acidente, né? Olha, não aconteceu nada, ninguém perdeu, amassou o dedo, ninguém perdeu o olho. Deus me livre, gente. Qual é a função da CIPA, gente? Ela atua na fiscalização e cumprimento das normas de segurança e condição de trabalho. Só que ela atua desde o momento que a empresa tem mais de 20 funcionários, tá? E ela não atua sozinha, ela atua junto com um outro órgão. Alguém sabe? Quem falou? Vai ganhar o prêmio. Exatamente. Atua junto com o sindicato. Alguém sabe dizer qual é o sindicato? Dos químicos? Dos químicos. É onde eles estão? Não sabem, né? Nem eu. Gente, eu sei sim, tá? Ele está atuando virtualmente. Está atuando virtualmente. Por enquanto é virtualmente. E eu ainda sou diretora interina do sindicato, tá? E, inclusive, convido vocês a participarem, se quiserem, da nossa chapa que nós estamos montando para revitalizar, tá, o sindicato. E a partir de uma época aí de um governo, foi extinto a obrigatoriedade da contribuição sindical e as pessoas achavam que não era vantagem pagar sindicato. Para quê? Né? Por que pagar sindicato? Qual é a função do sindicato? O interesse do trabalhador, fazer o cálculo de homologação, de quanto tempo que ele trabalhou, quanto que ele tem que receber, né? É, garantir também a fiscalização, porque se houver uma denúncia de um profissional, ele pode, inclusive, pedir à polícia para ir até o local de trabalho e averiguar se realmente está sendo é, efetuada alguma infração. Tá? O sindicato também tem poder de acompanhar junto com a polícia mediante denúncia, tá bom? E também garantir, gente, é uma das coisas principais, que é o salário mínimo do profissional, né? Que inclusive nós temos uma lei, né, que é a 4.950-A, que está abrangendo médicos, engenheiros, veterinários, químicos, então é um saláriozinho que está aí na legislação ainda, né? E se a gente não fortalecer o sindicato, a gente vai deixar de ganhar, né? Pelo menos a base do salário. Sim. O local que eu trabalhava antes tinham tanto químicos quanto engenheiros, e os engenheiros moveram a ação justamente em cima do salário mínimo do piso da carreira. Assim que você entrava, você não ganhava o salário, ganhava um pouquinho menos, e depois você acabava passando. E, depois de muito tempo, eles acabaram ganhando, mas os químicos, no caso, não estavam no processo, porque não estavam sendo defendidos pelo sindicato. E depois que eles ganharam, o pessoal quis ver como ia fazer para tentar ganhar, e até hoje ninguém viu isso, nem eu acho que nem abriram nenhum tipo de processo, nem nada. Não sei como anda mais isso, porque eu não estou mais lá. Olha, que eles ganharam deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Foi depois da pandemia. Então não tem muito tempo não, mas é relativamente recente até, mas não envolve tantos, deve envolver quantas pessoas. Na unidade, pelo menos, deve ser 10, 15 químicos.
que estavam lá. E até hoje não teve um fim, entendeu? Ficou nisso. Enquanto a partir dos engenheiros ganharam um retroativo, todo mundo ganhou, beleza. E aí, isso, e aí a pessoa que entra como engenheiro, ele já entra ganhando o piso e daí vai em diante. Essa é a diferença de um sindicato mais forte do que um que, no caso, ficou incipiente depois dessa não obrigatoriedade da contribuição. Estou convidando o Aron, vocês, cada um de vocês que tenha essa conscientização, para que venha fortalecer mesmo, tá? É muito importante a colaboração. Assim como a CIPA, né, reúne alguns trabalhadores e dentro da unidade fabril é feita uma eleição para saber quem é que vai ficar responsável, né, para fazer a fiscalização dessas pessoas que estão trabalhando sem EPI. É isso? Então, não existe a situação de se trabalhar sozinho, né? É um conjunto, né? Um sistema, né? Eu falo sempre que tudo é um sistema. E se um sistema estiver funcionando bem, o outro também vai complementar o outro, que vai complementar o outro. Porque somos uma coletividade. Não adianta que eu vou fazer sozinho lá um produto, eu vou fazer, eu vou vender, eu vou entregar. Não existe, né? A gente precisa fazer a distribuição, né? E até mesmo acompanhar, né? Toda a parte logística, né? E entender que nós não somos sozinhos. Inclusive, os órgãos, uns atuam ajudando os outros. Acho que respondi. Respondi mesmo? Sim? Oi? É um ajudando o outro. E por final, o Conselho Regional de Química e o Conselho Federal de Química, que serve para quê, gente? Aqui é a nossa casa. Uma das, né? Fala aí. Daqui que serve o Conselho Regional de Química? Só para cobrar anuidade. Não, porque é assim, o sindicato só serve para cobrar, mas não serve para poder defender o trabalhador, o piso salarial, para fazer para pegar lá. Antes se fazia o PPP dentro do sindicato, tá? Antes se fazia, mas como não havia essa coesão, essa força, a gente acabou perdendo, né? E cada vez mais, se não nos unirmos, vamos ficar cada vez mais, vamos perder para os outros profissionais, né? E o Conselho Federal é uma autarquia que fica lá em Brasília e que determina as normas, as legislações que regem esse conselho e os outros conselhos, os outros 27 conselhos regionais. Tá? Quer fazer uma pergunta? Tem cada região. São 27, né? 21, 21. Antes a gente era Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí a gente conseguiu, não, eles conseguiram se emancipar. A se emancipar. Sim. Bom, Wagner, olha, vai ficar por conta do conselho. Vamos falar aí com o presidente, ou então, se eu tiver condição de fazer no particular, aí eu aviso vocês. Entre em contato comigo no final, vou dar o meu contato. Se eu tiver realmente, se tiver demanda para isso, eu faço, sem problema nenhum. Lá em São Paulo, há decisões, dá para ver isso até buscando na internet, há decisões, né, referente a trabalhadores que foram impetradas por sindicatos e que o próprio juiz decidiu que só abrangeria os sindicalizados, porque, embora o sindicato se refira a uma categoria, na hora de aplicar
né, ele só obrigou a empresa a aplicar a quem de fato era representado ali a nível de associado, digamos assim, né? E aí não é uma jurisprudência, mas é assim, tem que ficar antenado justamente porque às vezes, embora não haja mais, né, aquela obrigatoriedade, né, você também precisa estar atento para você ter um sindicato forte com capacidade de lutar de forma abrangente por você. Muitíssimo obrigado. Não é da área da química, né? Mas eu agradeço muito. Tá antenado mesmo. E é isso mesmo que ele falou. É, existe o assistência, o sindicato é assistencial, né? E o sindical. Então a pessoa ou ela é sindicalizada ou ela contribui com o valor para o sindicato, né? Que aí é deduzido do valor do salário dela, ou então ela é associada ao sindicato, que aí já seria um valor menor, tá? E aí, dependendo de cada sindicato, né, e o nosso está se reestruturando agora, com várias ideias novas que eu estou trazendo, e outros colegas também, Davi, que deve estar aqui, o Daniel, que deve estar aqui, então, Rafael, Arley, André, vários outros colegas aqui da Química, está colaborando, contribuindo para que a gente possa fazer a nossa revisão estatutária, e a partir da revisão estatutária, já que tudo está sendo reformulado, vamos reformular o estatuto para poder apresentar para o Ministério do Trabalho e realmente fazer valer a lei para os nossos profissionais da área da química. E não só engenheiro químico, não só químico industrial, mas também os profissionais que são regulamentados pela lei federal, do Conselho Federal, como profissional de nível superior, para garantir o salário de nível superior, né? Que aí o técnico não vai entrar, né? Porque aí esse sindicato realmente é de nível superior. Sindicatos técnicos já existe, mas o nosso sindicato, que é o SQ aqui, RJ, ele já está em fase de implementação para poder chegar com uma chapa aí e já colocar vocês, né, atuando, trabalhando e defendendo o salário e também a atuação de vocês. Próximo, respondi. Foi? Então, agora gostaria que os senhores, vocês que estão aí do outro lado, fizessem um grande favor, que pegasse o telefonezinho de vocês, pegasse, escaneasse o QR Code e respondesse para mim qual é a sua atual profissão. Se é engenheiro, se é professor, se é estudante, estagiário, só responde, vai estar escrito em inglês, tá? Vai estar escrito em inglês. Aí só dá a resposta e envia, e a gente vai ver aqui como é que vai ficar. E aí eu não conheço, vocês já me conheceram, né? Já sabem quem eu sou, sabem que eu estou trabalhando aqui. Aí eu vou saber quem vocês são. E aí, o pessoal que está em casa, que está no trabalho, que está no trânsito, conseguiram? Conseguiram ver aí? Conseguiram apontar o QR Code? Quero conhecer vocês. Quero saber quantos de vocês estão aqui. No final vai ter a resposta e depois eu gostaria de tirar uma foto, tá?
Será que já deu tempo? Conseguiram responder? Oi? Está respondendo? Oi, podemos prosseguir? Então, no finalzinho, eu vou mostrar a resposta de vocês, tá bom? De todos vocês que estão aí do outro lado, de vocês que estão aqui também. Agora a gente vai ver o que é a BNT. Gente, essa 16, NBR 16725. Reduzir. Tem um texto enorme, mas aí eu reduzi, tirei do site. Não estou fazendo propaganda da empresa, tá? Tá aqui, mas é porque realmente ficou muito mais rápido, fácil e claro a explicação dessa empresa, tá? Então, a NBR 16725 fala sobre resíduo químico perigoso, informação sobre segurança, saúde e meio ambiente. A ficha com dados de segurança de resíduo é FDSR e rotulagem. Então, no dia 16 de março de 2025, a BNT publicou uma errata dessa norma de resíduo químico perigoso. Informação sobre segurança, saúde e meio ambiente, ficha com dados de segurança e resíduos e rotulagem. Essa errata faz correções na norma da BNT, principalmente voltadas para a definição e a atualização de nomenclatura, ao excluir a citação do termo FISP, que alguém perguntou, já estou respondendo novamente e reiterando, né? A exclusão ao excluir a citação do termo FISP, substituindo por FDS, e atualiza a situação da ABNT NBR 104 para ABNT NBR 10004-1 e a BNT NBR 10004-2, conforme nova estrutura de critérios para a classificação de resíduo sólido, para adquirir separadamente a 16725 de 2023, atualizada a NBR, é acessar o site da BNT Catálogo. A gente, são tantos catálogos, são tantos números, são tantos anos, né, que são feitas as atualizações, que é o processo que fica mais simplificado. Então, o que mudou na FDSR? A principal mudança está no aumento de 16 para 16 sessões. Então, foram implementadas mais 3 sessões, né? Alterando a estrutura da FDSR, conforme segue. A divisão antiga, seção 2, composição básica, identificação de perigos em seção 2, identificação de perigos, e seção 3, composição e informação sobre os ingredientes. Mais a outra implementação foi a divisão da antiga seção 4, medida de controle para derramamento ou vazamento e de combate a incêndio. Em seção 5, medida de combate a incêndio, e seção 6, medida de controle para derramamento ou vazamento. E, por último, a 16ª, a criação de uma nova seção, não existente anteriormente, a seção 10, que é de estabilidade e reatividade. Além disso, houve uma sutil alteração para a nomenclatura da FDSR, citada no documento, além de manter a opção de utilizar qualquer um dos 3 sistemas de classificação. A GHS, que é aquela global, né? Que a gente pode falar em francês, espanhol, inglês, português, e todas as outras línguas vão conseguir entender
e também aquelas colorações dos pictogramas. Devido à complexidade, por vezes, falta de conhecimento detalhado da composição química do resíduo. Para mais informações sobre a atualização da norma, classificação de resíduo e elaboração de FDSR, não perca a próxima edição do curso de resíduo sólido. Que não serei eu que vou dar, só se vocês realmente implorarem. Pode passar. Tem aí depois, se vocês quiserem, eu deixo. Então, todas as FISPIC deverão ser atualizadas em breve. Então, tá aí, olha, um consultor ambiental, o Paulo Henrique Tirado, que ele fala, né, dessas alterações, olha, a dos idiomas, tá? Ó, ficha de informação de segurança de produto químico passará a ser chamado FDS, ficha com dados de segurança, sigla que será finalmente harmonizada com outros idiomas. Gente, não sei falar nem inglês e nem francês. Então, SDS, Safe Data Sheet, HDS, Hoja de Datos de Seguridad, sei falar. E FDS, Fiche de Nomenes de Securité, etc., porque aí vem as outras línguas, né? Então, ficou muito mais abrangente. No mais, é isso. Alguma pergunta? Tem alguém com pergunta? Porque já... Sim. Sim. Eu autorizo. Sim, eu autorizo. Inclusive, eu acho que foi até legal ter colocado no Gama, porque olha só, gente, ele tá aqui, eu fiz de uma maneira que vocês vão poder ficar lendo isso aqui no celularzinho de vocês, sabe? De uma maneira bem rápida e prática, tá? Eu autorizo sim, tá bom? Vocês estão a fim de escutar mais uma coisinha? No final, vocês ainda ficam mais um pouquinho? Eu quero passar um vídeo de 10 horas. 10 minutos. Recomendações finais, vamos lá. Então, tudo que você tinha falado, eu vou falar agora. O uso de EPI e EPC é fundamental para garantir a segurança e saúde do trabalhador, né? Nos laboratórios, dentro das unidades fabris, e que é importante que nós possamos entender, possamos estar atentos, saber das novas normas e nos atualizarmos. Fazer os cursos de reciclagem é importante, mesmo que a empresa não ofereça o curso de reciclagem, se o conselho estiver ofertando, venham fazer, que vai ser muito bem-vindo, tá? Vocês ainda vão receber certificado, né? E fiquem atentos a essas modificações, né? Que vai ser muito produtivo para vocês e vai garantir não só a saúde, a segurança de vocês individual, mas também dentro do coletivo, né? Para você que tinha falado dentro da empresa que explodiu, né? Explodiu, né? Se tivesse alguém supervisionando esse estagiário, talvez isso não teria acontecido, né? Então, nós também somos responsáveis por aquele que está ao nosso lado. Não adianta, eu vou fazer aqui minha reaçãozinha aqui, eu vou terminar, deu a hora, pronto, acabou, eu vou embora. Caramba, isso também pode me afetar. E se eu estou vendo que o colega está fazendo errado, eu não vou falar, ela está fazendo. Olha, não é assim que se coloca. Né? É ácido sobre base, é base sobre ácido, como é que é mesmo que você aprendeu lá? Né? Como é que é? Isso aí não é explosivo, não é reativo, não é oxidante. Cuidado, vai colocar, vai abrir, vai entrar em contato com oxigênio, né? Oxidante. Né? Então é preciso ser mais empático também, né? No ambiente de trabalho.
É mais uma observação, né, com a apresentação de hoje. Eu estou olhando e aí vi lá no fundo os equipamentos de proteção coletiva, né? Os extintores de incêndio. E aí são categorias diferentes pela cor, tem um verde e um vermelho, né? Aí isso me chamou a atenção também depois da palestra. Tô, tô... Ah, eu quero. Mês. É mês de quem? Quantas mulheres estão aqui? Quantas? Não é? Olha só, olha só.